Olá, tudo bem com você? Aqui é o Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional e idealizador do método Tríade da Alta Performance. Eu quero desejar as boas-vindas a você que está me assistindo neste resumo de atos administrativos. Se o que você está esperando é um vídeo curto com alguma dica específica de direito administrativo, lamento te informar, mas não é o caso aqui. O que nós vamos fazer de fato é trazer dicas essenciais para você que quer de fato gabaritar suas questões que tratem de atos administrativos. Então, já vou dizendo logo, não será um vídeo rápido, será um vídeo com muito conteúdo que vai exigir o máximo da sua atenção. Logo, feche aí as demais janelas do seu navegador, pega papel e caneta ou abra aí a sua página em branco no Word e começa a anotar, porque o que a gente vai falar aqui de fato vai fazer muita diferença para você. E aí, logo já quero pedir para você curtir aqui o vídeo, dá o seu like e já deixa seu comentário aí embaixo, se envolva comigo para eu saber que esse conteúdo de fato está fazendo diferença na sua vida, tá bom? Assim você me motiva e eu então te ajudo produzindo ainda mais conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Vem pra cá, atos administrativos, um dos assuntos que os alunos costumam dizer que é um assunto difícil do direito administrativo, mas não, para você que está me assistindo aqui, vai ser muito tranquilo. Veja comigo, o que são atos administrativos? Os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade. Veja, quando se trata de manifestar a vontade, a administração pode fazer isso de forma unilateral, que é quando ela impõe a vontade, ela simplesmente enuncia a própria vontade, sem que o destinatário deste ato precise concordar ou precise participar. E ela também pode manifestar sua vontade de forma bilateral, que é quando há um consenso, quando há um acordo. Quando a gente pensa em atos administrativos, então, a gente pensa nessas manifestações que são unilaterais. Ao contrário, quando a gente pensa em manifestações bilaterais de vontade da administração pública, e a gente vai para um outro assunto, que é contratos administrativos, isso a gente estuda na Lei 8666. Primeira coisa, então, que você tem de entender é que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. A administração manifesta o que ela quer e o particular não precisa ser consultado previamente, nem sequer precisa concordar, nem sequer participar na maioria dos casos. Agora, vem a grande pergunta, né? É uma manifestação unilateral de vontade, mas de quem? Veja, a gente sabe que essa manifestação unilateral de vontade é uma manifestação de vontade da administração pública. Administração pública. E quando a gente fala de administração pública, a gente tanto fala da administração direta, com os seus órgãos. Por exemplo, na esfera federal, você tem a Presidência da República, os ministérios, isso no Poder Executivo, porque no Judiciário você tem lá o STF, o STJ, o TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais, TRTs, TRFs, e no Poder Legislativo você tem Câmara, você tem Senado, além disso tudo aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Quando qualquer desses órgãos que eu citei manifesta sua vontade unilateralmente no exercício dessa função administrativa, então esses órgãos são a administração pública direta. Também a administração indireta com suas entidades, e aí a gente pensa em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, também praticam atos administrativos. Então, os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração, seja direta ou indireta. Agora toma cuidado, porque embora eu esteja falando isso, você não pode concluir que todo ato administrativo é proveniente da administração pública, ou em outras palavras, que só a administração pública pratica atos administrativos, porque particulares também praticam atos administrativos. Então, continuando o conceito, os atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração pública ou de quem lhe faça às vezes. Eu estou usando aqui uma forma muito juridiquesa de se manifestar, né? Que lhe faça às vezes, até uma forma muito culta de expressar-se. Mas isso é muito comum nas provas e nos livros de direito. O que significa lhe faça às vezes? É desempenhe o seu papel.
Então, o ato administrativo é praticado pela administração pública ou por qualquer outra pessoa que faça, numa determinada ocasião, o papel da administração pública. Você é agora mais preciso para você não ter dúvidas. Eu estou falando dos particulares que em determinado momento atuam no exercício de uma função pública que foi delegada a eles pelo Estado. Um exemplo para clarificar. Quando você pensa numa concessionária de energia elétrica, como para aqueles que me assistem aí de Minas Gerais, um grande beijo aos nossos amigos mineiros e residentes em Minas. Vocês sabem que existe aí a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais, uma concessionária de serviço público. A CEMIG é uma empresa privada que está atuando no exercício de uma função pública que lhe foi delegada pelo Estado de Minas Gerais. Então, quando, por exemplo, a autoridade competente na CEMIG determina o corte de energia elétrica de um consumidor que está em atraso com a tarifa, essa autoridade, neste momento, estará praticando um ato administrativo. Será uma manifestação unilateral de vontade, porque é algo que o usuário do serviço muitas vezes nem quer que aconteça, não concorda, mas mesmo assim ele vai sofrer o corte do serviço e trata-se de uma manifestação de vontade de um particular, de uma empresa privada que naquele momento está fazendo as vezes da administração, está cumprindo o papel da administração. E eu vou encurtar um pouco esse conceito, porque senão a gente vai ficar com uma aula muito extensa. E veja, esse assunto no nosso programa de estudos Tríade da Alta Performance é debatido, ele é exposto, ele é detalhado por mais de 2 horas de aula, com mapas mentais, com resolução de questões. Aqui a gente obviamente não vai gastar todo esse tempo, então eu vou tentar ser mais sucinto. Atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração pública, seja direta ou indireta, ou de quem lhe faça às vezes, ou seja, particulares também praticam atos administrativos. Essas manifestações serão sempre guiadas pelo regime jurídico administrativo. E aí, em outro momento, a gente pode falar sobre regime jurídico administrativo. De forma resumida, o que eu preciso que você saiba aqui é que o regime jurídico administrativo é um conjunto de regras e princípios que vão dar à administração pública, ou até mesmo àquele particular que esteja no desempenho da função pública, uma série de prerrogativas, de privilégios, vamos assim dizer, e também uma série, por outro lado, de restrições, de limitações, ou seja, é um regime que, por um lado, dá muito poder, mas por outro, dá muito controle, dá muita limitação. Certo? Então, na sua prova, se vier uma questão dizendo que o ato administrativo é guiado pelo regime jurídico de direito privado, você vai marcar um errado bem grande, porque com certeza essa questão não poderá ser o gabarito. Certo? Então, essa manifestação de vontade, ela vai ser sempre guiada pelo direito público. O ato administrativo, ele nunca vai seguir a lógica do direito privado, sempre a lógica do direito público, que vai dar à administração ou quem estiver praticando o ato muitas prerrogativas e também muitas restrições, tá bom? Essas manifestações que são sempre guiadas pelo regime jurídico de direito público, elas serão sempre também subordinadas à lei. O que significa isso? Significa a observância, com toda certeza aqui, do princípio da legalidade. O ato administrativo, ele está abaixo da lei. É como se fosse assim, eu tenho no ápice do ordenamento jurídico a Constituição Federal, aí depois eu tenho as leis e abaixo da lei, das leis eu tenho os atos administrativos. Então, mesmo quando o ato administrativo tem um conteúdo de norma, quando o ato administrativo é normativo, quando você pensa, sei lá, num decreto do presidente da República, na portaria, sei lá, uma portaria do Ministério da Saúde, ou numa resolução do Banco Central, ou mesmo numa instrução normativa, sei lá, da Receita Federal do Brasil, tudo isso que eu acabei de citar, decreto, portaria, resolução, instrução normativa, são atos administrativos que têm caráter normativo, eles criam regras, eles trazem normas, mas tomem cuidado, essas normas são todas subordinadas à lei. Elas não podem contrariar a lei. Não pode o presidente da República, por meio de um decreto, querer adotar uma solução que o legislador proíbe. Ou seja, o decreto não pode ir contra a lei. E eu não paro por aí. Além de o decreto não poder ir contra a lei, não poder contrariar a lei, um decreto também não pode ir além daquilo que a lei estabeleceu. Então, se a lei estabeleceu que o particular vai ficar sujeito à obrigação A,
O máximo que o decreto pode dizer é como essa obrigação vai ser exigida. Ou até mesmo criar lá uma ramificação, uma obrigação A1, A2, A3, A4, mas sem novidade, sem criar novas obrigações, apenas destrinchando aquelas obrigações que a lei já criou. De um outro lado, esse decreto não pode criar uma obrigação B, sabe? Vamos imaginar usando uma questão de prova. Imaginemos uma lei que imponha aos donos de postos de gasolina a responsabilidade por lacrar o tanque do combustível. Toda vez que houver abastecimento lá do grande reservatório do posto de gasolina, faça um lacre para evitar que essa gasolina seja adulterada. Então, a lei estipulou essa obrigação para os postos de gasolina. Aí vem lá, por exemplo, sei lá, um governador para estabelecer regras, detalhamentos e regulamentar essa lei por meio de um decreto. Não pode o governador, ao regulamentar esse decreto, por exemplo, estabelecer que além dos donos de postos de gasolina, o revendedor do combustível também seja obrigado a zelar por esse lacre, também tenha essa obrigação. Por quê? Porque a lei não criou obrigação para o revendedor do posto do combustível. Ela criou uma obrigação só para o proprietário do posto de gasolina. Então, se a lei não criou aquela obrigação, não pode um ato administrativo, ainda que aquilo seja bom, seja adequado, seja interessante, criá-la. Ou seja, quando eu digo que o ato administrativo é subordinado à lei, é que ele não pode ser contra a lei, mas ele também não pode ir além da lei. Ele deve respeitar. Se o que o legislador criou for os direitos A, B e C, lá na regulamentação, no ato administrativo, eu só posso trabalhar com os direitos A, B e C. Se o que o legislador criou foi a obrigação X, Y e Z, o ato administrativo, ainda que normativo, só pode tratar das obrigações X, Y, Z. Não pode, por exemplo, criar uma nova obrigação, uma obrigação W. Então, isso que significa ficar subordinado à lei, não ser contra e também não ir além da lei, tá bom? E para fechar, essas manifestações que são subordinadas à lei, elas estarão, e aí eu vou usar até a caneta preta, porque isso aqui cai muito em prova, sempre, a palavra sempre, tá aqui, ó, sempre. É verdade, sempre sujeitas ao quê, professor? Sempre sujeitas ao quê? Ao controle judicial. Como assim controle judicial, professor? É verdade, é um contraponto. Por quê? Veja, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. É mais ou menos aquela paixão da adolescência que você, menina que me assiste, teve pelo seu professor de educação física, aquele cara sarado, com bíceps pronunciado, assim, tipo o professor que fala com você nesse momento. Eu já sei como é isso, passo por isso o tempo todo, as meninas se apaixonam, mas eu digo, olha, eu sou casado com a melhor mulher do mundo, não tem chance, para com isso, mas é um sentimento que elas nutrem, é unilateral, elas, não, eu quero esse professor, mas que homem lindo, e você talvez aí na sua... no ensino médio, ensino fundamental, não sei, nutria esse sentimento pelo seu professor de educação física. Isso é unilateral. Por quê? Você criou isso na sua cabeça, no seu coraçãozinho, ó. Então, ele nunca escolheu, ou tomara que se ele tiver tido a oportunidade de saber que isso existia, ele não tenha dado nenhum tipo de esperança, né? O professor não pode se envolver com as alunas, aquela coisa toda, né, do colégio. É unilateral. Agora, veja, já que o ato administrativo é unilateral, a administração tem uma vontade, ela cumpre essa vontade, o destinatário simplesmente vai ser alcançado. Por outro lado, ele tem que ter aonde poder se socorrer. E onde é isso? O Poder Judiciário. Logo, qualquer particular que, sendo atingido por um ato administrativo, queira discuti-lo judicialmente, então ele tem esse direito, ele tem o acesso à jurisdição. Não é assim que a Constituição define no artigo 5º, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Se um ato administrativo potencialmente está prejudicando o particular e este então quer provocar o judiciário a se manifestar sobre aquela questão, ele tem esse direito. Agora, toma cuidado, não esqueça que nós estamos falando que essas manifestações de vontade são sempre sujeitas ao controle judicial, porque todo ato administrativo, todo e qualquer, pode ser um ato vinculado, pode ser um ato discricionário, podem ser levados à apreciação do Poder Judiciário. Agora, tomem cuidado, porque o judiciário não pode analisar tudo em relação ao ato. Por quê? O ato administrativo fica sujeito ao controle judicial quanto à legalidade. Somente isso é que o judiciário pode analisar. A legalidade do ato está aqui embaixo, ó.
só para deixar aí ó, disponível, sempre sujeitas ao controle judicial quanto à legalidade. Cabe ao juiz, então, avaliar se aquele ato é compatível com a lei, avaliar se aquele ato é compatível com os princípios da administração pública. E se, porventura, algum dispositivo de lei ou algum princípio não for observado, o juiz pode determinar a anulação do ato administrativo. Agora, tomem cuidado porque o Poder Judiciário não vai poder se manifestar sobre o mérito do ato administrativo. Vamos imaginar que o ato administrativo que esteja sendo ali impugnado, que esteja sendo objeto de discussão, isso significa impugnado, seja um ato discricionário. Ou seja, o administrador público tinha lá a opção, com a verba que ele dispunha, o prefeito, ele tinha à disposição lá, ele poderia construir ou uma escola pública ou um hospital público. Não dava para construir ambos, ele tinha que escolher. E a lei dá a ele essa liberdade para escolher, ou o hospital ou a escola pública. O município já tem um hospital, já tem uma escola pública, não há uma defasagem grave em nenhum desses dois serviços públicos, então o prefeito tem que decidir, resolve escolher o hospital. Alguém, então, se sente prejudicado, entra com uma ação popular, por exemplo, contra esse prefeito, dizendo que ele violou, sei lá, o princípio da moralidade. Bem, o juiz vai avaliar. Foi violado o princípio da moralidade? Bem, se não foi, então o juiz não vai anular. Mas o juiz não vai poder adentrar na questão do mérito, que é a liberdade que o prefeito tinha de escolha em relação à escola ou construir o hospital. Então, como há uma liberdade de escolha, essa liberdade é garantida ao prefeito pela lei, o judiciário não se manifesta sobre isso. O que o judiciário vai verificar? A construção da escola, essa escolha do administrador público foi feita com base naquilo que dispõe a lei e observando os princípios da administração? Foi. Então, não há o que se discutir, qualquer coisa que passar disso é mérito, e o mérito administrativo só o administrador pode avaliar. Não cabe ao judiciário substituir o administrador nessa análise. Portanto, o ato administrativo ele sempre pode ser levado ao Poder Judiciário. Guarda na memória, mesmo os atos discricionários podem ser discutidos judicialmente. Entretanto, a discussão há que se limitar sempre à análise da legalidade do ato. Mas não é só uma legalidade estrita, verificar se o ato é compatível com a lei, mas a legalidade ampla para verificar se ele também observa os princípios da administração pública. Certo? Bem, já que estamos falando sobre um ato que vai passar ao controle judicial, eu quero já, então, tratar com você de um assunto que é muito mesmo relevante, prefeito de prova de concurso, que é a extinção dos atos administrativos, né? Eu falei aqui, né, que, poxa, se um ato administrativo... Acabou a bateria da nossa câmera, então já aproveitei para adiantar um pouquinho aqui em relação ao que a gente vai tratar. Sobre a extinção dos atos administrativos e as suas duas formas mais cobradas em concurso, suas duas formas principais. A gente fala de anulação e a gente fala de revogação. Lembrando que existem outras formas de extinção do ato administrativo, como por exemplo a caducidade, a cassação, a contraposição, extinção natural, extinção subjetiva, extinção objetiva. Isso tudo na tríade a gente tem oportunidade de comentar com mais calma. Aqui, como o próprio título do vídeo já diz, temos um resumo de atos administrativos, portanto vamos nos focar naquilo que cai mais. Porém, você não pode desenvolver seu estudo só com base no que cai mais, porque numa prova, o seu objetivo tem de ser de acertar 100% das questões. Então entenda, embora este vídeo te traga aquilo que você mais precisa saber, você não pode ficar apenas neste resumo, é preciso que você se aprofunde, porque se vier uma questão na sua prova que foge aquilo que é mais cobrado, você ainda assim consegue acertar e então vai obter a sua aprovação em concurso público. Vamos lá, a anulação, revogação então são as duas principais formas de extinção dos atos administrativos e a coisa acontece da seguinte forma. O ato administrativo que vai ser anulado é o ato ilícito. É aquele ato que foi praticado sem observar todos os requisitos legais ou sem observar princípios da administração pública, certo? Então, quando eu digo que o ato ilícito será anulado, é uma ilicitude ampla, porque tanto pode ser ilegalidade ou ilicitude, dá no mesmo, referente à não observância de alguma norma jurídica, pode ser a Constituição, pode ser alguma lei, ou até mesmo um decreto, uma portaria,
mas eu também falo quanto à não observância de princípios. Então, muitas vezes até acontece que o ato administrativo obedece todos os requisitos legais, mas viola lá o princípio da impessoalidade, viola o princípio da moralidade, viola o princípio da eficiência e de igual forma esse ato vai ser anulado. Ele é ilícito. A palavra que define a revogação também inicia com a letra I, mas aqui a gente fala do ato inconveniente e o ato inoportuno. Veja, cuidado! Na revogação, o ato não é ilícito. A revogação incide sobre atos lícitos, atos que não têm qualquer defeito. O ato observa todos os requisitos legais, o ato obedece a todos os princípios da administração pública. E aí você fala, professor, mas por que esse ato vai ser extinto se ele é um ato lícito? Ele já não é mais conveniente, já não é mais oportuno. Sabe, é como aquele garoto que te encontra numa festa, se aproxima de você e tal, e então você acha interessante, ele pede o seu telefone, olha, me passa seu número, depois eu vou te ligar, eu vou mandar um WhatsApp, a gente vai bater um papo, e aí você toda animadinha diz, ok, anota aí, etc. E passam-se 6 meses e o sem vergonha nem entra em contato com você. Aí depois de 6 meses, o filho daquele negócio manda uma mensagem. E aí você diz a ele, querido, não é um pouco tarde para você fazer isso? A fila anda, já passam-se 6 meses, eu já tenho um namorado, então eu vou te pedir, risque meu nome da sua agenda e não me ligues mais. É isso, você está revogando. No primeiro momento era conveniente e oportuna aquela aproximação com aquele sujeito. 6 meses depois, o cenário muda e aí não é mais conveniente e oportuno. O que você faz? Revoga o ato administrativo. A administração da mesma forma. Ela tem um ato que é lícito e da mesma forma, nessa situação que eu dei, esse exemplo cotidiano, a situação é toda lícita. Se seu namorado está lá atrás da porta ouvindo a conversa, ele não vai poder te acusar de infidelidade. Afinal de contas, em nenhum momento você traiu a confiança dele. Pelo contrário, você foi pontual, você foi assertiva, revogou o ato na primeira oportunidade que teve. Então a administração, ela também pode ter um ato que é lícito, mas que já não é mais interessante, já não é mais adequado, já não é mais conveniente, já não é mais oportuno, certo? Ok. Então é bom deixar isso claro, que na anulação teremos um ato ilícito. Esse ato ilícito, ele tanto pode ser com essa cor preta aqui. O ato que vai ser anulado pode ser tanto um ato vinculado, ou seja, aquele ato que obedece que a lei determina todos os requisitos e condições para a sua prática, quanto pode ser um ato discricionário. O ato discricionário pode ser anulado. Basta que o administrador público tenha praticado alguma ilegalidade. Sei lá, ele achou que pelo fato de a lei ter dado a ele aquela margem de liberdade, que ele podia fazer o que quisesse. Sabe aquele negócio? Olha, agora eu sou um policial e eu posso sair por aí dando um chute no traseiro de quem eu quiser. Claro que não. Você vai ter uma série de liberdades de escolha que a lei vai deferir, mas não para cometer excessos, para agir com arbitrariedade. Então, se o ato discricionário for ilícito, ele vai ser anulado. Agora, a revogação não. A revogação, ela sempre vai incidir sobre o ato discricionário. Como assim, professor? Sempre o ato discricionário? É bem simples. Por quê? O ato que vai ser revogado, ele vai ser revogado, e a gente anotou aqui em cima, ó, porque é inconveniente e inoportuno. No ato vinculado, existe essa análise? Quando eu estou diante de um ato vinculado, eu, administrador público, terei alguma margem para apreciar conveniência e oportunidade? Não, claro que não. O ato é vinculado. A própria palavra diz, eu estou vinculado. A lei já me deixa todos os requisitos e condições para praticá-lo. Eu não tenho que avaliar a conveniência e oportunidade. Eu só verifico o seguinte, vamos imaginar a situação lá do servidor que atinge 75 anos de idade, aposentadoria compulsória. Não há conveniência e oportunidade. Eu só tenho que verificar, é servidor público? É. Atingiu 75 anos de idade? Atingiu. Pô, carimbou. A aposentadoria compulsória. Não tem liberdade alguma. É basicamente, o agente público é só um verificador se os pressupostos legais se confirmaram ou não naquela situação. Logo, se eu não tenho discricionariedade, se eu não tenho análise de conveniência e oportunidade na prática do ato, eu também não vou ter lá adiante para decidir se ele é conveniente e oportuno. Se na prática do ato eu não tive margem de liberdade, no momento da extinção eu também não vou ter. Por isso que toda revogação e toda revogação incide sobre ato discricionário. Sempre, ok? Maravilha. Eu vou falar de um negócio agora que é bem legal. Como é que eu posso classificar a anulação?
Professor, a anulação é um ato vinculado ou a anulação é um ato discricionário? Cuidado! Monstro! Não confunda o que eu falei agora aqui com o que eu vou falar aqui embaixo. Como é que você não vai confundir? É bem simples. Aqui eu estou falando do objeto. Vou até escrever aqui, ó, para você não confundir. Objeto. Eu estou falando sobre qual ato pode ser anulado ou revogado. O ato vinculado e o discricionário podem ser anulados e o ato discricionário também pode ser revogado. Eu estou falando sobre o objeto, aquele que vai sofrer a anulação, vai sofrer a revogação. Agora eu vou falar da classificação. Eu vou classificar não mais o ato que vai sofrer a extinção. Eu vou classificar a própria anulação. Eu vou classificar a própria revogação. Você concorda que são dois atos? Eu pratico um ato hoje. Ato A. Para que ele seja anulado ou revogado, eu tenho que praticar um ato B, que vai anular ou revogar. A extinção, nesse contexto aqui, é sempre por um segundo ato. Eu tenho um ato, ele é ilícito, então vem um segundo ato para anular o primeiro. Eu tenho um primeiro ato discricionário, não há mais conveniência e oportunidade. Aí eu vou ter um segundo ato para revogar o primeiro. Objeto, eu estou estudando o primeiro ato, aquele que vai sofrer a extinção. Na classificação, eu estudo o segundo ato, o próprio ato da anulação, o próprio ato da revogação, certo? E nesse contexto funciona assim. A anulação, ela vai ser vinculada quando estivermos diante de um ato que tem uma ilicitude grave. É como eu sempre brinco. Pensa num carro que vem numa rodovia a 160 km por hora. O motorista perde o controle e então cai no desfiladeiro. O carro não sobra nada, nada. A fivela do cinto de segurança ficou empenada. Só para você ter uma ideia. Esse carro está gravemente comprometido. A única coisa que pode ser feita com ele é o quê? Levar-o para o ferro velho. Porque não há como consertar. Portanto, se o ato administrativo tem algum defeito grave, se o defeito é grave, só resta uma coisa a fazer: extinguir o ato. Então, nesse contexto, o administrador público, a anulação para ele será vinculada. Ele não vai poder lá decidir, poxa, será que era interessante nesse caso anular ou não? Ele não vai ter essa margem de liberdade. Ele vai ser obrigado a anular, porque o defeito é grave. Então, veja, se o ato administrativo, se a anulação é vinculada, o que isso significa? Significa que o ato deve ser anulado. Isso significa que ele é um ato nulo. Preste atenção ao conceito. Preste atenção ao conceito. Professor, o que é um ato nulo? O ato nulo é aquele que contém uma ilegalidade grave. É uma perda total. Não tem como recuperar. Eu tenho que anular, eu tenho que extinguir, mandar para o ferro velho. Portanto, se o ato é nulo, a anulação deve acontecer. O administrador público não vai poder escolher. Será que é bom? Será que é conveniente? Não tem isso. Ele vai ter que anular. Agora, por outro lado, em alguns momentos, a anulação vai ser discricionária. Por quê? Porque o defeito não vai ser grave. Sabe aquele negócio? É uma batida que dá ali na traseira do carro. É uma batida, amassou, estragou. Mas será que é o caso de mandar o carro para o ferro velho? Talvez não. Talvez aquela batida possa ser consertada. É como eu sempre brinco, né? Você tem lá a sua Havaiana. Normalmente o que quebra na Havaiana? É aquela rodelinha que fica no solado da sandália ali ligado na correia. Não é isso? Aquela rodelinha? Não é ali que rompe? Então, quantas vezes eu, menino da Ceilândia, barrigudo, que era criado o dia todo jogando bola com o pé descalço, tomando água de torneira, quantas vezes eu peguei um preguinho, enfiei ali, varando a correia da sandália para substituir aquela rodelinha e poder usar a sandália por mais um tempo. Você tá rindo, né? Você também fez isso. Não venha mentir não, tá? Eu sei que fez. Então, isso é uma circunstância. Você tem um defeito na sandália, uma rodelinha. Saiu. Dá para corrigir? Dá. Ah, mas se você não quiser corrigir, eu posso comprar outra sandália? Posso. Jogo no lixo e compro outra. Ou seja, você vai ter a opção entre corrigir o problema ou jogar a sandália fora. Ou seja, quando você tem um ato administrativo cujo defeito é leve, então o que acontece? A anulação vai ser discricionária. Você vai avaliar, vale a pena jogar o ato no lixo, comprar outro, usando a analogia, ou eu vou corrigir o ato? Então, nesse caso, a anulação ela pode
acontecer. Então, o ato pode ser anulado. Aí você fala, professor, mas se ele não for anulado, o que vai acontecer? Ele vai ser corrigido. E isso tem a ver com a convalidação, que é algo que a gente estuda depois. Então, se o defeito é leve, o ato pode ser ou anulado, extinto, joga no lixo, ou ele pode ser convalidado. Mete o preguinho lá embaixo. Entendeu a ideia? E nesse contexto nós temos o famoso ato anulável. E aí vem a grande diferença. Qual a diferença, professor, entre o ato nulo e o ato anulável? É simples. O ato nulo é aquele que tem um defeito grave. Como é grave, o ato tem que ser extinto. Ato anulável é aquele que tem um defeito leve. O administrador público vai verificar. Diante desse defeito que é leve, o que eu posso fazer? Posso corrigir, mas eu também posso anular. Vou pensar com calma. Posso convalidar ou posso anular. Posso corrigir ou posso extinguir. Eu, administrador público, terei poder discricionário. E aí, então, a gente fecha o raciocínio dizendo o seguinte: a anulação, como é que ela se classifica? A anulação é vinculada ou a anulação é discricionária? Aí, o que você vai responder? Se alguém te perguntar isso, você vai responder o seguinte: depende. Se o ilícito for grave, a anulação é vinculada. Ela deve acontecer, o ato é nulo. Se o ilícito for leve, a anulação é discricionária, ela pode acontecer e aí, então, o ato será anulável. Pegou aí? Ato nulo. Nulo, já era, não tem o que fazer. Ato anulável. Pode anular, pode não anular. Ok? Muito bom. Quando se fala da revogação, a classificação da revogação, aí já não tem isso que discutir, porque a revogação, deixa eu ver qual caneta eu vou usar essa aqui. A revogação, ela será sempre discricionária. Sempre discricionária. Por quê? Porque eu sempre, para revogar, terei que avaliar conveniência e oportunidade. Logo, nunca haverá um cenário em que o administrador público ele deverá revogar. Por quê? A revogação vai depender do juízo que ele fizer, se é conveniente, se é oportuno. Portanto, a lei nunca vai impor a revogação. Ela sempre vai deixar o administrador a avaliação. Será que é o caso de revogar ou não? Margem de liberdade para analisar conveniência e oportunidade. Ok? Muito bom. Avançando, nós temos a competência. Quem é que pode anular? Quem é que pode revogar? Bem, como na anulação, o que eu vou avaliar é a questão da legalidade, nós já estudamos isso aqui na nossa primeira folha, que o poder judiciário pode controlar o ato administrativo, sob o aspecto da legalidade. Portanto, a anulação pode ser feita judicialmente. Agora, para que ela ocorra judicialmente, alguém tem de provocar. O judiciário não vai fazer controle dos atos administrativos de ofício. Ele precisa ser provocado. Alguém deve se sentir prejudicado e entrar com uma ação pedindo que o juiz, que o Poder Judiciário, o tribunal, se manifeste a respeito. Certo? Agora, não só o judiciário, a própria administração pública pode anular o ato administrativo. Isso é o chamado princípio da autotutela, que está consagrado tanto lá no artigo 55 da lei, 53 da lei 9784, quando diz assim: a administração deve anular os seus atos e anular os seus atos condeivados de vício de legalidade e revogar, e pode revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade. Essa mesma disposição você encontra na súmula 473 do Supremo. Então, a autotutela é isso. A mesma administração que no momento inicial praticou o ato, verificando que ele é ilícito, pode depois anular. Agora, veja a diferença. Enquanto o judiciário só pode anular se for provocado, a administração pode anular de ofício. O administrador público aplicou uma multa a um estabelecimento comercial porque, na visão dele, o estabelecimento comercial deixou de cumprir lá uma norma de segurança do trabalho. Vamos imaginar, um auditor fiscal do trabalho aplicou essa multa, beleza? Aí ele chegou em casa, estava tomando banho, quando de repente ele lembrou que a norma na qual ele tinha se amparado para aplicar a multa tinha sido revogada. E ele acabou, como dizem por aí, comendo mosca e esqueceu. Aí ele vai, então, no dia seguinte, chegar ao trabalho, a primeira coisa que ele vai fazer: eu vou anular aquela multa que eu apliquei. Por quê? Porque realmente eu errei. Isso é um controle de ofício. O dono do restaurante não precisa nem ter se manifestado nem provocado, mas o próprio administrador, sabendo que errou, que praticou um ato ilícito, já pode anular o ato, certo? Outra diferença é que quando o judiciário se manifestar sobre esse ato administrativo, ele vai ter a chamada coisa julgada, que é o seguinte:
aquela decisão judicial, quando ela chegar ao status em que não couber mais recurso, ela vai transitar em julgado e logo ela não vai poder mais ser modificada por meio de recurso. Então, a manifestação do judiciário sobre a legalidade do ato administrativo produz coisa julgada. Ela vai, de uma vez por todas, liquidar aquela discussão. Não vai se mais discutir aquilo por meio de recurso. Já no âmbito da administração, não. Se a administração anular um ato, vamos imaginar, a administração anula um ato que é favorável a mim. Vamos dar um exemplo? A mim e nem a você não, para a gente não ficar com esse azar na cabeça. Vamos pensar assim, fulano passa no concurso, é nomeado, toma posse e entra em exercício. 6 meses depois, a administração descobre que ele não podia ter sido nomeado porque não havia previsão orçamentária para pagar a remuneração daquele sujeito. Óbvio, se ela nomeou sem previsão orçamentária, praticou ato ilícito. Tem que ser anulada a nomeação. Se essa anulação é feita pela administração pública, o interessado pode ou recorrer administrativamente para tentar reverter essa nomeação, porque está prejudicando, né? Ou ele pode entrar com uma ação judicial. Veja, mesmo que ele percorra todas as instâncias administrativas, ainda assim ele pode entrar com uma ação judicial. Por quê? Porque acabou a bateria de novo. Vamos de novo. Porque a análise que a administração faz de legalidade não produz coisa julgada. Aquilo que a administração decide não é definitivo. Pode ser modificado na via judicial. Então, nesse contexto, a decisão da administração pública não produz coisa julgada. Então, pode ser revista judicialmente. E essa é uma outra diferença. Enquanto o judiciário vai ter a última palavra sobre aquele assunto, o que ele decidir, ponto final, a administração vai ter que observar, obedecer. No caso da administração, não. O que ela decidir, ainda assim, pode ser questionado judicialmente. Tá bom? Lembrando, só para deixar claro, que para que esse particular que teve a sua nomeação no concurso anulada possa entrar com ação judicial, ele não precisa esgotar as instâncias administrativas, não. Eu dei um exemplo, mas lembre-se que ele nem precisava recorrer administrativamente. Ele teve lá a nomeação anulada, ele já poderia direto entrar com uma ação judicial e já discutir isso no âmbito jurisdicional, sem qualquer provocação no âmbito da administração pública. Tudo bem? Ok, então fechamos aqui algumas diferenças entre a análise, o controle de legalidade do judiciário e o controle de legalidade da administração pública. E aí a gente fala de revogação. A revogação não é analisar mérito? Não é analisar conveniência e oportunidade? O judiciário não pode fazer essa análise, porque nós vimos que o controle judicial é sempre de legalidade. Então o que acontece? Sempre a administração pública. A revogação será sempre realizada pela administração pública. Se vier uma questão de prova dizendo o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos, com toda tranquilidade e paz no coração, você vai marcar errada. Não pode. O Poder Judiciário pode anular, mas não revogar. Perfeito? Agora, tomem cuidado. O Judiciário exerce a função típica jurisdicional. E nessa, ele só faz controle de legalidade. Agora, você não pode esquecer que o judiciário atipicamente realiza função administrativa. Usando um exemplo clássico, um concurso para o STF. É o judiciário praticando a função administrativa. No concurso para o STF não está ali decidindo nenhuma constitucionalidade, julgando nenhum conflito. Ele só está buscando fazer gestão de pessoal, função administrativa atípica. Quando o STF atua na função administrativa, ele também é a administração pública. Logo, o STF pode revogar um ato administrativo que ele mesmo tenha praticado. Porque ao praticar um ato administrativo, o STF ou o judiciário está atuando como administração pública. Lembre-se disso, a administração pública não é só poder executivo. Embora ela esteja fortemente concentrada no poder executivo, eu tenho a administração pública no judiciário e eu tenho a administração pública no poder legislativo. Cuide para você não ficar nesse vício, né? De achar que tudo que é da administração só tem a ver com o poder executivo. Não, a administração está no judiciário, está no executivo, ok? Está no legislativo. Então, para efeito de prova fica assim, se a questão vier só, o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos, errado grandão. Se a questão vier, o Poder Judiciário pode revogar os atos administrativos por ele mesmo praticados, ou revogar os próprios atos administrativos, aí a questão vai estar certa, porque o Judiciário estará agindo como a administração pública, tá bom? Beleza, então, para a gente fechar aqui,
a gente fala dos efeitos, não é? Uma vez que eu decida anular ou revogar, esses efeitos, como é que eles se dão? Bem, funciona assim. Veja, a anulação eu tenho um ato A, que é praticado aqui, depois esse ato vai ser anulado pelo ato B. O ato B vai anular o ato A. Veja, durante o período que o ato A, que é ilícito, produziu efeitos, vamos imaginar que isso aqui tenham sido 2 anos. Ele então produziu efeitos ilícitos. É como uma coisa que existe lá no direito constitucional chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, os frutos que ela der, consequentemente, estarão. Se o ato é ilícito, todo e qualquer efeito que ele produza durante o momento em que ele esteja vigendo, também será ilícito. Então o que acontece? Quando a anulação é feita, não basta que eu daqui por diante corrija a situação. A anulação, o ato B de anulação, ele retroage. Ele vem na origem. Ele vem aqui no momento em que o ato A, que é ilícito, foi praticado. Então, todos os efeitos produzidos durante esse período serão desfeitos. Então, a anulação produz efeitos retroativos. Ou, como cai sempre em prova, efeitos ex tunc. Ex tunc. Eu vou à origem, desfaço todos os efeitos, é como se fosse assim, eu vou varrer toda a sujeira que o ato produziu, de modo que eu possa fazer com que a situação fique como era antes. Em latim seria reparar a situação ao status quo ante, ao estado que havia anteriormente à prática do ato A. Perfeito? Ok. Da mesma forma, quando eu pratico um ato discricionário aqui, ó, ato A, ele vai produzir efeitos, e então no momento B, no segundo momento, eu pratico o ato B porque eu já vejo que o ato A não é conveniente, não é oportuno. Esse ato A é lícito, ele não tem defeito, ele só é inconveniente e inoportuno porque a circunstância mudou. Nesse contexto, os efeitos que o ato A produziu são todos efeitos lícitos. Logo, se eles são lícitos, eles não podem ser desfeitos, porque isso seria uma insegurança tremenda. Já pensou você sendo alcançado por um ato lícito e posteriormente correr o risco de esses efeitos lícitos serem simplesmente todos extinguidos, extintos? Não. Então, os efeitos que o ato produziu aqui serão mantidos. E só daqui por diante é que os efeitos serão cessados. Logo, na revogação, o efeito é um efeito que a gente chama de proativo. Efeitos proativos, daqui para frente. Em latim, ex nunc. Em latim, ex nunc. Perfeito? Para você memorizar, o mnemônico que a gente sempre usa é simples. Ex tunc. Tunc lembra testa. Se você der um tapa na testa, você vai para trás, o que denota ir ao passado. Retroagir. Ex nunc lembra nuca. Se você dá um tapa na nuca, você vai para frente, para o futuro. Ex tunc para trás, retroativo. Ex nunc para frente, proativo, para o futuro. Beleza? Fechamos aí? Legal. Olha, eu gostaria muito de continuar com você nessa nossa jornada. E, de fato, como eu disse na tríade, nós temos 2 horas de ato administrativo pancada total. Aqui nós não temos condição de passar assim tanto tempo. Então, nesse contexto, eu vou ficando por aqui, mas não se pense que a nossa aula acabou. Por quê? Com esse trecho de aula aqui que nós temos, você consegue responder a dezenas de questões de prova. Eu calculo aqui uma lista com 50 questões. 50 questões recentes dos últimos 3 anos. 50 questões de concurso dos últimos 3 anos que você responde com o conteúdo que nós aprendemos nesta aula. Então aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para você fazer o download dessas 50 questões para que você possa treinar o que você acabou de aprender comigo. 50 questões recentes de concurso público você vai resolver só com essa aula que você teve aqui comigo, tá? Então eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, dá aí o seu like, clique no curtir. Não é inscrito no canal, tá dando bobeira, né, papai?
inscreve-se logo aí, clica também no sininho para cada novo vídeo você receber uma notificação em tempo real. Eu vou deixar para você aqui, não esqueça de fazer o download. Eu vou fazer melhor. Papai do céu tocou no meu coração aqui agora. Eu não vou deixar só uma lista com 50 questões, não. Eu vou fazer assim. Olha o que eu vou fazer para você agora. Eu vou deixar aqui no link abaixo um material com um resumo de tudo que eu falei, tópicos. Em seguida, vai ter um quadro comparativo e um mapa mental sobre o assunto tratado e, por fim, as questões sobre esse assunto. É um material com certeza que vai dar mais de 30 páginas que estará disponível para você gratuitamente no link que eu vou disponibilizar abaixo. Curtiu? Gostou? Clica no link, receba o material, volta aqui e deixa seu comentário me dizendo o que você achou de tudo isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, queria poder ficar mais, mas a gente não pode ter uma aula muito extensa porque acaba inviabilizando as pessoas que têm outros compromissos e etc. Mas a gente se encontra aqui em outros vídeos, com certeza será um grande prazer. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.